Boa noite, pessoal. Como é que tá, pessoal? Chegando aqui, já vai mandando aí pros amiguinhos para entrar e participar da. Boa. Fala, seu Brian. Seja bem-vindo, Douglas, papai fresco. É isso aí, pessoal. Já vai mandando aí o aviãozinho aí, encaminhando para a galera, para mais gente poder entrar e participar dessa live. Eu entrei aqui um pouquinho mais cedo, para a gente ir fazendo os devidos ajustes, ver se está tudo em ordem. Pode tirar isso aí, dá para tirar, só puxar. Sejam todos bem-vindos. Puxa para cá, para cá. Aí. Isso aí. Tiagão. Tiagão, quero ver você fazendo perguntas hoje, hein, cara? Você é um cara que faz perguntas boas, cara. Sempre faz perguntas boas. Como diz o Rafa, perguntas inteligentes, cara. Vamos lá mandar o convite para o nosso convidado de hoje. Receita para crescer o cabelo vai ser osso, hein, cara? Eu posso dar algumas dicas também, ó. O que você acha, cara? Pessoal, antes de mais nada, seja bem-vindo, Antônio. Obrigado aí pela sua participação. Eu gosto quando nossos pessoas que já passaram aqui pelo podcast voltam visitar nosso podcast Tripulantes. É sempre muito bom. Aproveitando que vocês estão aí, quem ainda não é membro do canal Tripulantes, aproveita que ainda dá tempo. Tá saindo uma nova remessa de camiseta. Para ser membro do canal Tripulantes, R$ 60. Você vai passar. Opa, deixa eu interromper tudo aqui que nosso convidado chegou, cara. Fala, Adriano Seco. Seja bem-vindo, cara. Deixa eu fazer a apresentação desse cara aí hoje, cara. Meu convidado é triatleta, maratonista, um dos criadores do canal Pulso TV, presidente do grupo Cornetas Running, empresário, pai, um cara envolvidíssimo com movimentos solidários. Teremos em breve um educador físico, já que ele está em formação. Sua dedicação e disciplina vem inspirando e influenciando pessoas. Meu convidado de hoje, Rafael Guerra. Agora sim, cara. Obrigado pelo convite, Seco. Você sabe que é uma honra estar aqui com você e pô, vai ser legal essa conversa aí com você. Acho que a gente já se fala bastante, mas acho que vai ser legal contar isso oficialmente aqui no Tripulantes. Cara, meu objetivo, além de contar o que eu já sei, é tentar descobrir alguma coisa que eu ainda não sei, cara. Esse vai ser o objetivo dessa live hoje, Ah, cara. Vamos ver se eu consigo arrancar alguma coisa aí, cara. não, vamos nessa, vai tirar sim, com certeza tem coisa ainda pra gente falar. Cara, eu quero explorar um assunto que eu acho pertinente. Eu sempre começo perguntando como que a pessoa começou de fato no esporte e tal. Eu queria saber você, cara, como que o esporte entrou na sua vida, se teve alguma influência, alguém da família que gostava de esporte, influenciou você ou não, né? E, assim, contasse aos nossos ouvintes a diferença entre praticar esporte e treinar. Porque, assim, a gente sempre fala sobre isso, né? Eu, quando eu jogava bola, eu achava que eu fazia esporte.
Depois que eu comecei a fazer triatlo, eu percebi que eu não fazia esporte nenhum, na verdade. Porque eu não treinava. A gente vai lá no final de semana e joga bola, né? É, Por favor, cara. assim, eu, pô, eu tô há 2 meses de fazer 38 e até os 30 anos o esporte na minha vida era esporádico, era o futebol de final de semana. A minha família inteira sempre foi muito envolvida com futebol, né? Então, eu tive tio que foi jogador de futebol profissional, sempre joguei muito futebol, odiava academia, odiava essas coisas de musculação e tal, e até os 30 não cuidava nada da saúde, essa era a verdade, assim. Eu não tinha uma rotina de cuidado com a saúde, não tinha uma alimentação adequada, nada, bebia, é, e tinha o futebol de final de semana. Então era aquele atleta de final de semana que achava que era atleta mesmo, né? Como você falou, a gente sempre achava que é o esportista. E depois dos 30 teve uma virada de chave assim, na minha vida e veio com muitas mudanças. Assim, né? A chegada da minha filha, mudança de trabalho, a tentativa de arriscar algumas coisas solo, pessoalmente também, projeto social, enfim, mais conscientização de vida, assim, né, cara? E veio para mim, na época, a gente passa por uma fase que todo mundo passa, que é a virada dos setênios, né? Que a cada 7 anos a gente entra numa fase nova da nossa vida. E com os 30 tem muita gente passa pela crise dos 30 e eu passei por isso, assim, daquela incerteza maluca do que eu estou fazendo aqui, o que eu deixo aqui, para que eu, né, qual que é o meu efeito positivo no mundo hoje. E eu passei por isso, cara, com os 30. Minha esposa estava grávida e tipo, minha filha estava para chegar e foi toda essa loucura, assim, de auto-questionamento mesmo. E aí foi muito trabalho de autoconhecimento, de terapia, enfim, muita coisa rolou. E aí o esporte entra nessa nova fase, assim, deu aprender que eu tinha que cuidar de mim para depois poder cuidar de alguém. Eu já era empresário, já tinha equipe, já tinha a vida envolvida com pessoas, com clientes, tudo mais, e eu sempre estou cuidando de alguém. Essa é a verdade. A gente está sempre se dedicando a alguém, cuidando de um cliente, de um contrato, um funcionário da casa, da família, da filha, do grupo, enfim, a gente está sempre envolvido e dedicado a alguém. E aí eu encontrei no esporte que era o momento que eu me dedicaria a 100% a mim. Então, quando eu estou treinando hoje, e toda a fase que eu vivo no esporte é a fase que eu estou 100% dedicado só a mim. Eu não penso em mais nada a não ser desempenhar ali o meu papel e cuidar da minha saúde. Então a virada de chave foi nessa fase dos 30 anos. É lógico que isso veio progredindo, né? E aí eu posso considerar que os últimos 4,5, 5 anos, as coisas ficaram bem mais recorrentes, assim, com mais estrutura, assim. Poxa, legal. Eu também passei por essa crise, viu, cara, de 30 anos, cara. É, Saltei de paraquedas, fiz tatuagem, vendi o carro, essas coisas de maluco aí. eu fiz bastante coisa de maluco com 30 anos, assim, bastante coisa. Mas acho que foi bom, assim, porque a gente passa a se autoconhecer mais, a gente passa a enxergar mais propósito nas coisas que a gente faz. Eu parei de perder muito tempo com bobagem, assim, muito tempo com besteirada. Você passa a se dedicar mais ao que realmente faz sentido, sabe? Então, foi bom passar por isso. É dolorido quem passa. Você passou, você sabe, é dolorido, assim, mas foi bom passar por isso. Você falou aí você passou a parar de perder tempo e usar o tempo que você tem com as coisas que valem mais a pena. Eu acho que o triatlo é um pouco disso, daí mais para frente eu quero falar de novo sobre isso, cara. O triatlo apareceu na sua vida, posso dizer que foi por um desvio de percurso ou não? Eu acho que não era a sua ideia, assim, quando você falou, vou cuidar da saúde e vou fazer o triatlo. Eu nem sabia o que. Mas assim, nem acompanhava teatro, cara. Foi um desvio de percurso. Você foi o causador disso, né? A gente sabe. Cara, assim, eu nessa fase de atleta de final de semana, eu tinha feito 2 cirurgias no joelho esquerdo
um no ligamento cruzado anterior, agora fazem 15 anos que eu tinha feito o primeiro. E 12 anos atrás, com 3 anos da primeira cirurgia, eu fiz um menisco do mesmo joelho jogando bola as 2 vezes. E mas eu não, depois dessas cirurgias eu não fazia fortalecimento, não cuidava, passava lá, fazia lá a fisioterapia, tempo de recuperação. A primeira cirurgia eu fiquei 10 meses para poder voltar a fazer atividade e tal, e aí voltava a jogar bola de novo, e aí machucava de novo, enfim. Acontecia. E aí, quando eu mudei para Boituva, a primeira coisa que eu fiz foi arrumar um grupo para poder começar a jogar bola. Então, tipo assim, é a forma mais fácil de você conhecer pessoas numa cidade que você chega sem conhecer ninguém. Então, tipo assim, conheci 2, 3 pessoas ali no condomínio, Felipe Lins, lá na Bahia, um desses caras. Eu conhecia 2, 3 pessoas no condomínio, a gente começou a formar um grupo para jogar futebol, e aí um chamou outro, chamou outro, chamou outro, enfim, tinha lá um dia toda semana, tinha um dia lá que a gente jogava. E eu já estava correndo, já estava no Cornetas, aí quando eu vim para cá, eu comecei a treinar mais sério com o personal. E aí na época eu treinava com o Anderson Nogueira e, e conheci lá algumas pessoas lá na academia, tipo, que era a Simone Projetar, Simone Aleixo, e ela treinava lá, maluca, corria na esteira, lá treinava todo dia, tal, não sei o quê. E eu falava, pô, mas eu queria saber onde essa menina corre, né, cara? Porque ela corria muito. E aí eu comecei eu treinava no mesmo horário que ela, 5 e pouco da manhã, e aí eu perguntei pra ela, tipo, você corre? Ela falou, eu corro na rua. E eu já tinha saído pra correr na rua, mas tipo assim, você andava a avenida inteira, voltava, dava 5 quilômetros. Eu falava, cara, pra onde eu vou pra dar uma distância maior, sabe? Tipo assim, saía do De Lorenz e ia até lá, ia até o posto aqui no SES, voltava, dava 6 quilômetros. Puta, mano, mas pra onde mais eu posso ir? E eu perguntei pra ela. Ela falou, tem um percurso assim, assim, que faz 10 aqui, não sei o quê. E ela falou assim, pô, por que você não vai no Cornetas? E eu já via o Cornetas na rua, não conhecia ninguém, Cornetas. Ela falou assim, eu não tenho frequentado muito, mas a Mari mora aqui no nosso condomínio. Fala com ela, manda mensagem para ela, vai lá no grupo, no Cornetas e tal. Eu mandei mensagem para a Mari me levou no grupo, eu comecei a frequentar o grupo, depois de um tempão eu entrei no grupo e tal. Então, jogava bola e corria. Comecei a correr com mais frequência e já estava forte na academia. E nessa época a gente até brincava com o Nogueira, treinava bem forte na academia, e a gente falava que ia me inscrever no Limite da Globo. Eu sei. Ele, Pô, você tava gigante, cara. não, vou te inscrever no Limite. Falava, então vamos treinar que eu vou me inscrever no Limite. E, e a gente treinava, então treinava forte na academia, fazia o futebol de final de semana e estava bem frequente no grupo, correndo direto, assim, como todo mundo começa, correndo toda vez, mantendo distância, tacando pau. Aí eu fiz a meia oficial de Sorocaba, em 2022, e tava já olhando para maratona e tal, não sei o quê. E aí, em janeiro, eu fui e rompi o ligamento de novo jogando bola. Em janeiro de 2023, eu rompi o ligamento cruzado do mesmo joelho de novo. E aquilo foi um balde de água fria, cara. Assim, pegou muito, assim, você me acompanhou nessa época, você sabe, puta, fiquei muito baqueado. Fiquei muito, Murchou, murchou. acabou comigo, cara. Porque eu sabia de tudo que eu já tinha passado, eu já tava, tipo, cara, eu não queria passar por tudo aquilo de novo, numa cidade nova, com a família inteira aqui, tipo, tudo novo pra gente, acabado de mudar de casa, só tinha saído do condomínio e mudado pra outra casa. Então era uma coisa que tava muito difícil, assim. Eu falava, meu, não é possível, eu não vou voltar nunca mais, cara. Você acha? Mais 10 para recuperar, até eu voltar isso de novo, vou engordar de novo. Puta, a cabeça já tava milhão já e eu já tinha meio que desistido, assim. Aí com a ajuda do Tocha, do Toshio, nessa época eu não tava mais com. Aí eu saí do condomínio, parei de treinar com o Anderson, fui treinar na Nine, conheci o Toshio, e aí ele falou, cara, vamos fazer um trabalho de fortalecimento para você fazer a cirurgia e chegar o mais forte possível na cirurgia. E aí eu me internei lá 2 meses, treinava de segunda a segunda. Dia de domingo, academia fechada, ele falava, vou treinar lá, vamos lá, ia de domingo, treinava nós dois, mano, segunda a segunda treinava. E aí eu fiquei bem forte mesmo. E nesse período você já me falou para eu começar a pedalar, tipo, eu não podia correr. E aí eu tinha uma bike de passeio aqui e eu comecei a pedalar, cara. Aquele meu capacete de skate. Capacete de skate.
capacete de skate, uma bike toda de passeio normal. Aí pegava um cara que, puta, pedalei bastante com ele nessa fase, o Chinelo, Renato. Cara, o Chinelo, a gente foi pra Americaninha pela primeira vez. Passamos ali a Americaninha, foi lá naquela igrejinha que tem lá na frente, no vilarejinho, depois de Americaninha. Tipo, eu e ele tinha uma speedzinha, ele tem uma, acho que tem E até você hoje. que é caiçara. E eu, aquela minha bike Caissara, suporte atrás para colocar a cadeirinha da Helena, capacete de skate e pedalava. Pedalava, só fazia isso. Pedalava e ia na academia treinar. Pedalava e na academia treinar. Aí eu fiz a cirurgia e logo depois da cirurgia eu fiz o processo de fisioterapia. Logo, 2 semanas já voltei para a musculação e comecei a fortalecer junto com a fisioterapia. E foi muito rápido para mim esse processo de recuperação, porque eu acho que eu fiz um pré-cirúrgico muito bem e depois um pós-cirúrgico muito acelerado com a físio mais o fortalecimento. Então eu perdi muito pouco a musculatura, assim, perdi muito pouco desempenho, flexibilidade e tal. E, e aí você tinha me dito uma vez, tipo assim, começa a nadar. Falou, começa a nadar. Você já pedala, daqui a pouco você vai voltar a correr, começa a nadar que vai te ajudar. E eu lembro que você me falou, tipo, numa segunda, numa quarta eu tive um retorno no médico e eu falei isso pro médico. Falei, pô, seu doutor, eu posso para nadar? Ele falou, cara, nadar vai te ajudar demais. Aí eu falei, então acho que é um caminho. Aí eu lembro que você falou assim, ó, você tá com um pezinho no triatlon, você sabe, né? Eu, triatlon. E aí, daí eu comecei a consumir tudo que era de triatlon e comecei a estudar tudo que era triatlon. E comecei a me dedicar à natação. Então, tipo assim, eu fazia o pedal de bike de caiçara normal, eu não podia correr, eu treinava na academia e eu peguei o Léo Oliveira para fazer as aulas de natação desde o começo. Eu já sabia nadar. E o Léo falou para mim, sabe nadar? Eu sempre soube nadar, tipo, sei nadar. Cara, mas quando você cai na piscina para poder treinar natação, assim, você não sabe nadar. Não. E aí eu comecei a treinar com o Léo e comecei a consumir tudo de triatlon, cara. E aquele mundo foi me consumindo, assim, velho. Eu só consegui olhar para triatlon de todo jeito. Olhava para a prova, olhava para os desempenhos, aí comecei a acompanhar os atletas, aí a gente trocava muito, aí fiz uma lista de compras, lembra? Dos primeiros itens que tinha que comprar, assim. Aí você falou, cara, prioriza isso, isso e isso. E eu ia vendo aquele list, ia dando check, tipo, checando, assim, as coisas que eu já, Eu lembro que já você tinha ficava comprado. maluco, cara. Você ficava maluco, você Tava ficava maluco. doido. Aí veio a sua bike, aí você me ofereceu a bike, lembra? Aí eu vendi a bike, Lembro. cara, você me ofereceu a bike. Porra, tá aqui, paga do jeito que você quiser. Eu falei, não, é a oportunidade que eu tenho, tipo assim. E aí a gente fez um negocião lá, eu comecei a pagar a bike. E, meu, aquela bike era tudo, assim. Aí comprei um rolo, pedalava horrores no rolo aqui na garagem, tipo, não saía, porque tinha também o risco, pedalar na rua era um risco de apoiar o pé, pegar alguma coisa aí, era uma bike speed, não tinha habilidade com ela, pedalava um monte na rua, no rolo. E, cara, eu fui consumindo um monte de conteúdo e tal, e mergulhei de vez nesse mundo, assim. E aí, acho que você falou no começo, tipo, o quanto a gente praticar o esporte e treinar o esporte, quanto isso muda, né? Dessa fase, assim. O esporte hoje, cara, ele faz parte da minha vida e ele hoje dita toda a regra do meu dia. Essa é a realidade, assim. Hoje, o que eu faço hoje, eu acho que eu faço num nível de atleta mesmo amador, porque a frequência de treino que eu tenho, a rotina que eu tenho, são poucas pessoas que são só praticante e não tem, assim, não é normal. E o volume de treino que a gente tem é de volume de quem realmente se dedica para isso. E hoje dita toda a regra do meu dia. Então, tudo hoje faz sentido em prol daquilo que eu quero apresentar no esporte. Então, quando eu falo que eu paro de perder tempo com coisas que não faz mais sentido, tem uma frase no meu computador aqui de trabalho que diz assim, não esquecer do que faz sentido. E eu olho para isso o dia inteiro, porque várias vezes a gente desvia o foco com bobeirada, com coisa que a gente só perde tempo e não faz a gente se dedicar naquilo que quer. E eu hoje, se eu perder tempo, eu acabo deixando de fazer um treino, eu acabo deixando de entregar alguma coisa do trabalho mais rápido para eu poder ter condição de fazer um treino no almoço. Então eu paro, eu troco muito isso. Então hoje eu sou um cara que o esporte, ele na verdade, ele determinou toda a minha rotina, toda a minha ideologia, tudo aquilo que eu tenho como propósito, tudo aquilo que eu entrego para as pessoas, hoje é pautado baseado no esporte. É diferente do atleta de final de semana. É muito É. diferente do atleta de final de semana. Eu vivo o triatlo, eu não pratico o triatlo, sabe? Eu vivo a corrida hoje, eu não pratico a corrida.
Então a gente tem uma rotina diferente, assim. Você sabe qual a dificuldade de você se manter constante. Eu falo que muita gente é muito melhor do que eu nas três modalidades, mas pouca gente tem a disciplina que eu tenho. E aí é aí onde faz a diferença da Faz. competência do esporte ou não. É aí que diferencia o atleta do praticante ou aquele que realmente quer se dedicar a uma vida voltada para o esporte. E hoje a minha vida é voltada para o esporte. Então isso é isso que eu acho que eu vejo como diferença. O atleta de final de semana, ele não tem disciplina, ele não tem constância, ele não tem resiliência, ele não tem paciência para esperar resultado. E aí eu olhando hoje para o outro lado, eu vejo o quanto todas essas coisas refletem em todas as outras esferas da minha vida. É no Sim. trabalho, família, com a minha filha, com a minha família. Então tudo isso faz sentido, tudo isso encaixa melhor, tudo isso você passa a entender que é um composto só, assim, não tem divisão, Anda sabe? tudo junto, né? Anda tudo Anda junto, tudo junto. cara. Então é uma coisa que, que eu vejo bastante diferença por isso. Então hoje eu vivo de fato o esporte, eu respiro de fato o esporte. Eu não vivo do esporte, mas eu vivo o esporte dentro do meu dia a dia, assim. Então E é isso. assim, foi essa vivência, essa percepção sua de tudo que você foi ganhando através do esporte que fez você procurar a educação física como uma possibilidade aí. Qual que é o seu objetivo aí com a ideia de educação física? Você que pretende para você só um autoconhecimento ou você quer levar isso para mais pessoas? Qual que é a ideia, cara? Eu sempre fui um cara muito curioso e eu sempre fui um cara que queria entender o porquê que eu fazia as coisas e qual era o impacto dos meus treinos. Na corrida, desde o início, eu fiquei um ano só sem, um ano e pouco sem assessoria. Logo depois eu já comecei a treinar com as planilhas, com assessoria e tal. Então eu gostava de entender o porquê daquele treino, qual é o efeito daquele treino, por que, que um treino você quebra, por que, que um treino vai bem, por que quando você treina forte, qual é o efeito que a gente quer construir, né? O que é base, o que é treinamento de base, o que é treinamento de performance, Polimento? polimento. Então eu queria entender tudo isso. Eu sempre fui esse cara que pesquisava muito. E aí eu sou o cara que termina o treino, eu vou lá olhar os números lá, porque você também faz isso. Vou querer ver Nossa. lá foi o resultado, como que ficou o meu batimento cardíaco, como é que ficou a cadência, a gente olha todas essas coisas. E aí eu comecei a... E eu falava muito disso com o Ronaldo, né? Tipo assim, a gente trocava muito isso depois do treino, ele como o meu treinador e eu como atleta, a gente trocava muito isso. E uma vez ele falou para mim, pô, por que você não faz educação física, velho? Você gosta tanto disso? Eu tinha tentado fazer um curso de performance de endurance na Unicamp e os caras tinham recusado por conta de eu não ter formação na área de educação física. E eu tentei fazer como se fosse uma pós-graduação com as faculdades que eu já tenho. E mesmo Uhum. assim eles não deixaram, né? E aí eu falei isso pra ele, aí ele falou, pô, por que você não faz educação física, cara? Hoje tem curso aí de EAD e tal, baratinho. E eu não tinha pretensão nenhuma de voltar a fazer uma faculdade. Eu sou um cara que sempre fui muito xereta, então, tipo assim, eu fiz. A primeira faculdade que eu passei foi em fisioterapia e não pude cursar porque ela era em período integral e eu já trabalhava. Tipo, naquela época eu não podia parar de trabalhar. E aí eu fui fazer administração, fiz administração financeira, depois eu terminei, fiz ciências contábeis. Aí eu já estava na área empresarial, assim, aí eu fui fazer pós-graduação em gestão empresarial, controladoria. E aí depois de muito tempo eu fui estudar gestão de políticas públicas, que era outra coisa que eu gostava muito, que eu gosto muito. E eu achava que eu não ia estudar mais, tipo assim, não tinha mais nada que eu quisesse fazer, assim, sabe? E aí, quando ele me falou isso daí, me acendeu uma luzinha e eu comecei a pesquisar. Eu nem conhecia, na época que eu me formei, tipo, não tinha esse negócio de faculdade de EAD, não sabia nem como funcionava. E aí eu, eu comecei a pesquisar e me matriculei. Então, eu estou hoje no quinto semestre. E, e aí, dentro da faculdade, e cada vez mais mergulhado nesse mundo, acaba, e aí o meu olhar mais empreendedor, assim, eu acabo olhando para o negócio de toda forma, entendeu? Tipo assim, Isso. então, sempre vou
sempre tem esse viés assim de olhar um pouco mais para o negócio e falar, pô, que tem um mercado que está crescendo. Então eu tenho sim, tenho planos de ter negócios na área do esporte e acho que um ponto de partida é a formação de educação física. Não A tenho pretensão gente, de ser personal nem nada, mas eu acho e eu gostaria muito de ter um espaço voltado ao cuidado integral do atleta mesmo. a Desde o planejamento gente até do acompanhamento. Sim. A gente fala muito disso, né, Rafa? Que assim, talvez corrida tá muito aí, tem muitas pessoas olhando para a corrida, né? Mas para o triatlo ainda são poucos as opções que você tem de pessoas especializadas no triatlo. Isso eu estou falando quando a gente vai para uma cidade que nem Boituva, né? Que tem um lugar para você nadar, É, tem dois, três profissionais ali que podem te ajudar com a natação. E, cara, quando você vai afinando ali, você vai para uma pessoa para te ajudar com o triatlo aqui em Boituva, você acaba não encontrando, na verdade. E aí a gente falou que realmente pode ser um diferencial, uma oportunidade muito grande, né, cara? isso, É, e você sabe disso, né? A gente vive dentro desse meio hoje. Não adianta só você entender a teoria. Mano, você tem que viver aquilo lá. Não adianta. Não adianta você ser só o especialista no ciclismo e querer passar o treinamento de triatlon. Não adianta. né? Sabe? Tipo, se você não viver aquela realidade, você não tem propriedade para falar sobre aquilo. Então, tipo assim, eu também acho, a corrida cresceu demais, hoje tem uma porrada de assessoria, tem uma porrada de gente fazendo isso. Mas acho que as pessoas têm que viver isso de fato. Eu primeiro vivo isso, eu vivo triatlon, eu pego tudo aquilo que eu faço na prática e tento vincular com aquilo que eu tenho de teoria. E aí entender para mim o que faz sentido e o que não faz sentido. Porque, cara, muita coisa é igual você aprendeu lá na escola. Assim, você vai usar na escola e depois não vai usar nunca mais, sabe? Tipo assim, É, mas na prática, como é que isso daí funciona, sabe? Como é que isso encaixa? Como é que você faz? Eu sou um cara extremamente de relacionamento. Eu gosto de estar em contato com as pessoas. A gente troca muito isso. Tipo, como é que você está vivendo para poder desempenhar aquilo que você quer desempenhar, sabe? Não é é. só a receita, assim. Então, eu acho que é um caminho grande, eu acho que é um caminho que falta mesmo para a nossa cidade. A gente está vendo, assim, eu fui, acho que um dos primeiros a ser estimulados por você a entrar no triatlo. A gente tinha o Gustavo e o Crispim aí que já estavam na caminhada, e eu acho que só eu seguia ali no negócio. Porque é Depois que difícil. e aí hoje você tem o Dudu, você tem o João, você tem uma galera toda chegando aí e outros triatletas que a gente já conheceu na cidade que nem tem contato com a gente, mas a gente já sabe que é triatleta que já faz alguma coisa. Então, assim, tem pouco assim dessa comunidade, tem pouca gente assessorando isso. E mesmo no nível amador, que é o nosso nível aqui, um amador pé de boi aqui no negócio, cara, tem muito investimento, né? Você sabe o Sim. dinheiro que você gasta para isso, eu sei o dinheiro que eu gasto para isso. A gente vê na corrida o quanto as pessoas investem para correr, só para treinar a corrida. É o recovery, é a fisioterapia, é a alimentação, é a nutrição, é o pós, é não sei o quê. Então, assim, hoje circula uma economia legal voltada ao esporte. As pessoas já colocaram dentro dos seus orçamentos que pagaram um personal é legal, pagaram uma assessoria legal, ter uma nutricionista para você passar com acompanhamento legal, fazer lá uma sessão na CAT é legal. Então isso já faz parte do orçamento do atleta nível amador, né? Tem tanta gente compartilhando aí que a grande conquista é você manter um corpo sarado depois dos 40 anos, né? Tá todo mundo compartilhando essa. Então tá todo mundo investindo nisso, cara. E aí é onde eu falo que o meu lado atleta é muito legal, mas o meu lado empreendedor também pira com tudo isso e falo, pô, eu acho que é um caminho de você olhar para esse lado também, sabe? Então, eu tenho. A educação física surgiu através do incentivo do Ronaldo. Eu não achava que eu ia treinar mais, mas era uma porta de entrada para eu ter uma certificação para fazer os cursos que eu gostaria de fazer. Mas de lá de dentro você acaba olhando tudo isso e vendo, Tem tem um terreno, oportunidade. tem um terreno fértil. Cara, eu queria que você falasse, cara, porque não tem como a gente falar de triatlo sem falar de gestão de tempo,
sem falar de planejamento e sem falar de gestão ali de tudo, na verdade, né? Porque só você sabe e quem faz triatlo sabe como é complicado achar um tempinho para fazer cada coisa. E é impressionante como a gente aprende, como tem tempo dentro dessas 24 horas que a gente nem sabia que tinha, né? Então eu queria que você falasse sobre a sua rotina e como foi a adaptação, a gestão do tempo, o planejamento, o alinhamento dentro da sua casa. E se hoje você consegue conciliar todas as atividades, se teria alguma dica para compartilhar com quem está nos assistindo aqui hoje, cara? Quais foram os obstáculos que você encontrou e que provavelmente quem queira fazer isso vai encontrar, cara? Cara, eu tenho uma grande vantagem, que eu tenho um trabalho 100% home office, então, tipo assim, isso é uma grande vantagem. E moro numa cidade que proporciona um deslocamento muito rápido para qualquer situação. Então, isso é uma grande vantagem. Mas eu sempre fui um cara extremamente planejado. Eu gosto da agenda, sabe? Eu gosto da lista de tarefas do dia, eu gosto da agenda, do que tem, das coisas que são horário marcado ali e tal, reunião e tal. E o que mudou muito na minha rotina foi que eu passei a dormir muito mais cedo. Eu era o cara que dormia 4 horas por noite e achava que dormia bem, assim. E hoje eu preciso das 7 horas por noite. E eu fui o cara que agora acordo muito cedo, tipo 4h20 eu acordo, e o meu primeiro treino é 5h30. Então, assim, eu comecei a encaixar isso e eu fiquei muito mais chato nessa questão do planejamento do dia. Qualquer coisa que sai da programação já me deixa um pouco irritado já, porque você acaba perdendo o controle do dia, sabe? E parece que daí pra frente tudo embola. É, E então eu sou um cara que eu sou extremamente mais chato em relação ao planejamento e eu tenho uma grande vantagem de trabalhar 100% home office numa cidade como Boituva. Então, cara, acordo muito cedo, durmo muito cedo, tipo 9 horas, 9 e pouco, 9h30, é um horário assim. Mas a rotina da minha casa também favorece, porque minha filha deita cedo, então a gente acaba jantando mais cedo. Então, tipo assim, é uma rotina que 8h30 já tá todo mundo tranquilo, deitado. Então é uma casa que acaba acordando cedo, mas também dormindo cedo. Então, sim, favorece. E é lógico que a rotina da família tem que estar alinhada com as suas rotinas ali pessoais ali do esporte e tal. É sempre alinhado? Não, não é. é, Você agrada sempre? Não, você não agrada sempre. Você sabe disso. Assim, não é. Cara, eu perco café da manhã, de final de semana, eu perco. Eu procuro priorizar almoço, eu procuro priorizar essas coisas, mas eu perco coisas legais também. Festas de família. No final de semana teve festa junina na minha família aqui em Boituva, no sábado, eu não fui à noite. Porque, tipo, são coisas que você acaba abrindo mão, sabe? Que você acaba não participando. Você abre mão de muita coisa para poder se dedicar a isso. Ah, mas, pô, é exagero. O cara não precisa fazer isso. Tá, mas isso faz bem para mim, sabe? Também é exagero se eu fosse na festa tomar as 3 caixas de cerveja, como acontecia. exatamente, Também exatamente. ficasse em casa doidão, ia perder o café do domingo do mesmo jeito, porque eu ia acordar atrasado do mesmo jeito, entendeu? Ia perder o domingo inteiro estragado. Então, você escolhe qual é o exagero que você quer tocar, né? Cada um Exatamente. escolhe qual é o vício que você quer sustentar. É, Então, isso tem que estar muito alinhado. Às vezes sai do trilho, sai. Não posso mentir, assim, mas tem que estar muito consciente. A família tem que estar muito consciente daquilo que você tem como objetivo. E querendo ou não, isso acaba motivando também, né? A minha filha gosta do esporte, ela pratica com a bike aqui, faz as corridas de kids, faz natação desde sempre, ela faz natação desde 6 meses. Então ela fala na escola que ela é triatleta também, porque ela faz os três esportes também. Então ela Sim, sim. acaba incentivando, assim. Eu treino na hora do almoço. Se eu não tô nadando na hora do almoço, eu tô pedalando. Então, tipo assim, às vezes eu tô pedalando na hora do almoço, ela tá vivendo isso, ela tá vendo que ela sabe quanto tempo falta, pergunta por que eu não comecei ainda, por que eu, sabe? Então, faz parte da rotina. Então tem que estar muito alinhado. Mas o que mudou na minha vida foi que eu fiquei extremamente mais chato e ranzinho ali com a questão do planejamento. E eu acabei
termino mais cedo e eu me preocupo mais com a questão da alimentação hoje para me recuperar melhor. Dormir cedo para eu ter um maior número de horas de sono e acabo acordando muito cedo. Então foi isso que mudou bastante, assim, para eu conseguir encaixar tudo isso. Além da vantagem, lógico, de eu trabalhar dentro de casa o dia inteiro. Agora eu vou arrumar uma confusão para mim e uma confusão para você, porque a Dani eu acho que está assistindo e a Alice também está assistindo. Cara, é uma coisa que a gente precisa falar aqui, cara. A gente acaba tendo aquela lei da compensação, né, cara? A gente fica se cobrando tanto, às vezes, de perder algumas situações por causa do treino, que daí logo na sequência vem assim, poxa, cara, eu preciso encaixar um finalzinho de semana para fazer uma viaginha com a mulher, com a filha, tranquilinho. Aí, cara, a gente fica se cobrando e aí vem a pergunta que talvez só a Dani e a Alice vai poder responder. Será que nós estamos fazendo certo isso aí, cara? Eu acho que se a gente perguntar isso daí, a gente nunca vai estar compensando nada, velho. É. A realidade é essa, porque, é, cara, tem que gostar muito, velho. Tem que gostar muito, assim, ó. Eu acho que tem que, tem que gostar muito. Porque, Não, mas assim, de verdade, você não se cobra também, cara? Por exemplo, você fez aí o teu ciclo para maratona, né? Que agora nós vamos falar inclusive sobre isso, cara. Esse ciclo. E, cara, você conseguiu de fato curtir a viagem, tudo que envolve a viagem, o ciclo, porque, cara, não é só treinar, ir lá e fazer uma maratona e voltar com a medalha no peito. É isso que eu queria falar aqui, é, entendeu? Cara, é curtir o processo, é curtir tudo que envolve aquilo ali, é curtir o fato de você ir viajar, curtir o fato de você ir em um lugar novo, de você estar com a sua esposa ali, no teu caso, com a tua filha. E, cara, é isso que é o negócio, entendeu, cara? tipo assim, a gente já sabia que seria um primeiro semestre, primeiros 4 meses bem difíceis, assim, desse ano, por conta disso. Então a gente tinha programado uma viagem de final de ano e a gente ficou acho que 15 dias na praia, 12 dias na praia lá e foi um período que a gente ficou, porque eu sabia que depois até maio ia ser difícil de fazer qualquer coisa assim de final de semana. Porque final de semana tinha todos os treinos longos e aí você acaba perdendo o sábado praticamente a manhã inteira, e mesmo saindo cedo, enfim, a gente sabe que tem um processo difícil. E para decidir fazer a maratona, a gente decidiu esse foi uma conversa boa dentro de casa, porque era uma viagem que, para esse ano, era uma viagem que estava programado já fazia um tempão. Programado assim, era a ideia é fazer para Disney esse ano, 2025. E era uma viagem que a gente sempre falou que era a Helena ia estar com 7 anos e acho que ia ser uma idade boa dela ver as coisas, já andar normal nos parques tal, mais fácil de lidar com criança muito pequena, né? E, cara, só que aí teve duas coisas. Primeiro que a alta do dólar, tipo, dobrou o preço, o valor estimado para a viagem, e era uma coisa que é surreal. E eu também não gosto de fazer um negócio tipo assim, pô, vou sair daqui com a família inteira para ir lá nos Estados Unidos, para ir na Disney, para ter que controlar o que a Helena vai gastar uma ou duas pipocas, se ela vai trazer uma orelha do Mickey ou uma do Mickey, sabe? Tipo assim, ah, tipo, não dá. Tipo assim, você vai sair daqui para ir lá para fazer conta, assim, não acho que vai ser o melhor proveito do negócio. Então, se é para ir, Sim. vamos com condição de fazer o que a gente quer fazer. E aí a gente discutiu muito isso. Será que era o momento? Será que não era? E aí nesse daí tinha o período, a maratona lá em Mendoza, e a gente meio que tinha que escolher, trocar um pelo outro, né? Porque não ia dar para fazer as duas coisas. Por fim, a Disney acabou cancelando muito por conta dessa questão do orçamento mesmo, porque realmente tinha dobrado, que a gente tinha de estimativa de gastar e tal. E aí em Mendoza ficou nesse negócio, tipo assim, então ou vai todo mundo, ou eu escolho outra prova aqui, porque também não queria. Aí eu me sentia mal também de ir sozinho lá, fazer o negócio, sabe, Sim. curtir demais. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Então eu prefiro fazer aqui em Sorocaba e pronto, sabe? Tipo assim, uma coisa que eu vou fazer do mesmo jeito, vou atingir o resultado do mesmo jeito, o objetivo do mesmo jeito, mas pelo menos a gente vai ter uma condição de fazer. E aí a gente fez e acabou dando certo de todo mundo. A única coisa que a gente fez foi estender alguns dias depois. Então, acabei ficando até quinta lá depois da prova e a gente curtiu um pouco lá.
normal. Não, Diogo, Diogo, não vou fazer implante lá, Diogo. Faz uns, faz uns 20 anos que eu tenho essa careca aqui, Diogo. Ai, caramba, velho. Tem pergunta que não dá pra ficar sem ler, Não, e o velho. Não tem pior, como. não, e o pior é que passou umas três ali, que era a pergunta mesmo, mas você vai dar atenção para qual? Para a pergunta do besta. Assim. Ai, caramba, cara. Mas e foi isso. Cara, Então foi bom que deu para aproveitar o pós-prova lá. Deu para curtir um pouquinho. aqui, Calice, eu uso duas coisas, cara. É ano sim, ano não, né? E assim, eu enfio ela numa encrenca bem ruim. Depois eu tento achar uma outra que é mais legal, assim, que não é tão encrenca, entendeu? Para tentar ver se compensa um pouquinho. Tipo, sabe aquele negócio, dias de guerra, dias de luta, dias de glória, sabe? Mais ou menos assim, sabe? Ah, cara, mas é que seus negócios, a sua parte é mais cascuda, né? Tipo assim, a Alice tem que segurar, tem que segurar, tem que segurar a onda mesmo aí, porque os seus buracos aí é mais embaixo. Mas vocês curtiram depois da prova também, né? Da prova agora aí. Sim, sim. Não, esse aí foi os dias de glória. Esse foi os dias de glória. Eu já teve os dias de luta já. Ô, cara, o que que o Medonho tá falando aqui? Deixa eu ver o que que ele perguntou, porque senão ele vai me brigar comigo aqui, cara. Deixa eu ver o que o Medonho perguntou. Medonho não, Evandro, desculpa. Evandro. Ah, eu joguei fora o papel que tava escrito Evandro aqui. Cara, depois eu vou ver sua pergunta, tá? Bom, quero que você fale um pouquinho, Rafa, agora da Pulso TV, cara. Esse projeto aí seu, do Gil. Esse eu queria saber, cara, como que surgiu, como é que veio essa ideia? Eu sei que você consumia muito essa questão de coisas sobre triatlo, aqui, o Garagem, por exemplo, a gente falava de várias coisas e queria entender de onde veio a sua ideia, a sua inspiração e qual que é o objetivo da Pulso. Queria que você falasse aqui pra gente, Cara, cara. da PUS foi uma história muito doida, porque bom, primeiro que eu sempre eu assisto muito pouco TV, acabo assistindo muito pouco, muito coisa de série e tal, e muito coisa no YouTube, assim, muito canal no YouTube, acabo consumindo muito e muito voltado ao esporte, algumas coisas de empreendedorismo e tal, mas, tipo, sabe, assunto aleatório que você vai assistindo assim. E da garagem eu consumi muito por conta desse mergulho no triatlo. A garagem é uma referência aí quando se diz assim da introdução no triatlo, lá tem tudo desde o começo. E aí foi muito doido, porque um dia eu tava treinando lá na Nine, no sábado, e um cara, normal, treino normal, e um cara, o menino me parou lá e falou: pô, cara, eu acompanho você. Comecei a correr e tal, acompanho lá no seu Instagram, acho muito legal, tô de olho no triatlon, já faço umas pedaladas, tenho uma bike lá, já faço umas pedaladas, queria ver se começava a nadar. Mas achei muito legal, mas eu precisava te falar isso várias vezes, queria te encontrar aqui, mas não encontrava, eu precisava te falar isso. E esse cara é o Walter, cara, o Zezinho, o Juninho. Sei. Sabe o Walter, o Corinthians agora. Aham. E ele falou isso daí pra mim, e eu falei, pô, legal. E algumas pessoas já tinham falado isso, assim, pessoalmente, e eu sempre agradeço muito, porque você nunca acha que as pessoas te acompanham mesmo, Sim. que quem não te conhece. E eu agradeci e tal, fiquei trocando a ideia, falei de triatlo, falei como começava, legal que ele comece, se ele quisesse andar junto, falei, coisa normal, como a gente fala toda hora. E aí ele falou assim, cara, eu não sei se isso é religioso. Ele falou assim, exatamente assim, eu nem sei se ele tá assistindo aí, se ele tiver, se eu estiver mentindo, ele fala. Ele falou assim, cara, eu não sei se isso é religioso, mas eu recebi, eu acho que eu preciso te falar isso. Eu preciso te falar isso. Eu recebi uma coisa que eu preciso te falar. Você precisava mostrar mais essa sua rotina. Ele falou para mim. Você precisava mostrar mais o seu dia a dia. Você mostra os seus treinos, você incentiva muitas pessoas, mas as pessoas querem ver mais o seu dia a dia. Eu não sei se você é religioso, mas eu senti que eu precisava te contar isso daí. Aí eu falei, mas como, cara? Ele falou, cria um canal no YouTube, meu. Ele falou assim, cria um canal no YouTube.
Aí eu falei, cara, eu não sou bom nisso, né, cara? Porque eu posto nos stories ali, eu treino, mas eu não sei editar, eu não sou esse cara da tecnologia mesmo. Aí ele falou, cara, posta como um vlog. Hoje o próprio Instagram faz isso. Você vai filmando vários trechos, depois você põe um vídeo do lado do outro e pede lá, o Instagram faz essa edição e sobe como vlog. Eu falei, ah, pô, legal, obrigado, vou pensar nisso e tal. E acabou aí. Comecei, aí comecei a conversar com ele, normal, mas o assunto acabou aí. Eu fiquei com aquilo na cabeça, velho. E aí um dia eu falei pra ele, falei, mano, aí eu abri uma caixinha de pergunta uma vez e ele falou assim, e o canal, vai vir quando? Aí ele falou assim, aí eu falei assim, cara, eu fiquei pensando no que você falou e tô pensando assim, eu acho que eu vou aproveitar o ciclo da maratona e vou registrar esse ciclo, porque isso foi em dezembro, assim. Falei, vai Uhum. em janeiro, eu vou registrar esse ciclo todo, porque eu acho que é uma forma de eu até documentar essa parada toda, assim, pra mim mesmo, como vlog. E aí eu fui, falei com o Gil, de uma conversa com o Gil, eu falei, Gil, o cara falou isso pra mim e tal. Falou que era uma mensagem, que era um sinal. O que você acha, cara? Pensei em documentar o, O passo a passo aí, o passo a o passo ciclo. da maratona e tal, né? Ele falou, cara, eu acho legal. Mas aí você conhece o Gil. Ele falou, cara, eu acho legal, acho que você precisa fazer isso mesmo. Mas não com vlog, né, meu? Para que você com vlog. Eu falei, cara, mas como que eu vou fazer, velho? Aí ele falou, não, mas grava os vídeos, mexe lá nas ferramentas, começa a editar. Eu falei, Gil, não dá, velho, não vai dar. Aí ele falou, não, tem que dar um jeito. Vlog não, nem pensar. Aí eu pensei, falei, tá afim de fazer isso aí comigo, Gil? Aí ele foi, olhou pra mim, falou, cara, vou fazer então. Vou fazer com você isso aí então. Aí eu falei, pronto, agora eu já tô garantido, porque a parte que eu não, o que eu sei fazer que é o treino, beleza, eu garanto. Agora a parte que eu não sei fazer que é editar, subir, postar, isso aqui, ferrou, velho. Aí a gente começou Uhum. a ter essa parte burocrática de criar canal, criar uma marca, não sei o quê. E isso foi ganhando corpo. E aí eu fui pensando, cara, por que eu vou mostrar só a minha vida, velho? Pra que eu vou mostrar só a minha rotina? Vou transformar esse negócio e quero mostrar a rotina de pessoas diferentes que se dedicam de forma integral ao esporte, assim, que se dedicam de forma séria ao esporte. Então, cara, a minha rotina é uma coisa, mas o Rafael é um cara cheio de privilégio. Mora numa cidade assim, tem home office, tá, né, a filha tá grande, a família aceita, tá tudo certo. Mas, pô, e a mulher que é mãe solteira? E o cara que trabalha fora, o Adriano? E aí eu comecei a pensar nisso. Tipo assim, quero mostrar a rotina de várias pessoas diferentes. E a gente começou a pensar nessas pessoas e listar essas pessoas. Lógico que dentro da assessoria facilitou um pouco, porque ali tinham vários novos atletas se dedicando de forma séria, mas com objetivos grandes, assim. Então, aí isso deu uma facilitada. A gente fez um convite aberto e algumas pessoas levantaram a mão e falaram, ah, eu topo. Porque tem algumas também que falaram, ah, não tenho interesse de ficar expondo tal. Sim, sim, sim. E isso foi legal, porque a gente conseguiu fazer episódios com esportes diferentes, mostrando a realidade de pessoas diferentes, mas com o mesmo propósito, de quem se dedica de verdade ao esporte. Então, cara, a Pulso nasceu assim. E o propósito dela é esse, é mostrar que todo mundo pode se dedicar ao esporte em prol da saúde, da qualidade de vida, independente da rotina que tiver, independente da dificuldade do dia a dia. O que a gente quer é mostrar mesmo a dificuldade do dia a dia. Só o treino bonito que deu certo é legal, mas e o treino que você perdeu, e o trabalho que você passou, e o estresse que você passou, e o filho que ficou doente que você não conseguiu treinar, sabe? Então a gente quer mostrar isso. E tá sendo legal, porque a gente pode mostrar gente da corrida, gente do futebol, gente do levantamento de peso, gente Natação. da natação, a Júlia que começou no triatlon, fez estreia de triatlon. Então tem várias coisas legais. Assim, agora a gente tá falando, vai falar, mostrar a Estela no fisiculturismo, depois eu vou mostrar o Jameson no fisiculturismo. Então, mano, tem muito esporte maluco que a gente nem conhecia. E a rotina das pessoas que a gente via treinando, mas a gente não sabia de fato como que é a vida da pessoa. E, e a Pulso nasceu assim. E foi uma surpresa pra gente, porque tudo bem que os números
de YouTube, assim, quando você fala de um canal grande, é tudo atmosférico, assim, né? É tudo número gigante. Mas a Pulso, cara, pô, tem puta visualização legal, tem ali a participação das pessoas de forma legal. A gente não tem episódio curtinho, então é uma coisa que você precisa realmente colocar lá e assistir, sabe? Não é uma coisa que é curtinha e tal. Mas a gente tem gostado bastante de fazer e o Gil é um grande cara que deu essa cara profissional pro negócio. Porque eu acho que a minha parte é a parte mais fácil, que é a parte de lidar com os atletas ali, fazer os convites e tal, ver as histórias que são legais para poder contar e treinar, que é quando eu mostro a minha realidade, mas o dele é o trabalho de empacotar tudo isso para fazer o que ele está fazendo, assim. E a gente conhece ele, ele é alto nível, assim, de criterioso mesmo para poder botar o negócio no ar, sabe? Tem, cara, várias. O Rafa da revista já chamou a gente para falar de pulso lá, e o Gil tem todo esse receio. Não, ainda é cedo. Ainda é cedo. Mano, tem 40 episódios do negócio, não, ainda é cedo. Então, tipo assim, vamos. Ele é criterioso e isso deu esse alavanco, assim. Então a Pulso Cara, nasceu para isso. quem está nos assistindo aqui não conhece, acessa Pulso TV no Instagram, no YouTube. Tá muito legal. Eu, particularmente, sempre gostei de consumir esse tipo de material. E agora consumo ainda mais porque, modéstia à parte, é de ótima qualidade e é como na maioria das vezes, quase todas as vezes, com pessoas que eu pelo menos conheço de vista, tal, e são dia a dia de pessoas mais normais, como o Rafael falou, né? Pessoas Ah, que têm a dificuldade que a gente também tem, né? você, e não tem isso, por exemplo, assim, a Elaine. A Elaine fez a primeira vez 10 km dela agora na Ultra, no final de semana. Ela tá gravando um ano inteiro. Já fez um episódio dela e agora vai sair o episódio final dela fazendo pela primeira vez 10 km. Cara, eu vi a Elaine correndo aqui no bairro. Eu nem sabia que o nome dela era Elaine. Tipo assim, é pra você. Assim, eu sabia que ela tava dentro da mesma assessoria que eu, mas, pô, agora você sabe quem é a Elaine, como que é a vida dela, o que que ela faz, sabe? Tipo assim, como ela no trabalho, como que ela se dedica, por que que ela decidiu correr 10 km na outra, sabe? Da onde ela tirou isso? Então, eu acho legal, cara, porque várias pessoas que eu, igual você, conhecia de vista, não tinha nenhuma noção da realidade daquela pessoa. É E, muito legal. É muito bacana, cara. Aqui, o Rodrigo falando que os episódios da tarde são muito engraçados. É isso, cara, porque o pessoal que faz ali são os próprios atletas que fazem as narrações. E, cara, é sem script, é sem nada. É vai aí, vamos ver o que vai dar. Eu, particularmente, gosto desse modelo. Eu acho muito legal esse modelo, cara. ô, Cara, deixa eu fazer Rodrigo, algumas. a Tati é embaixadora, cara. Ela é incentivadora de tudo ali. Tudo que fala pra ela, ela grava, ela faz e, meu, é muito espontâneo da Tati mesmo esse negócio. É gostoso de assistir, também gosto. É muito legal mesmo, cara. Todos, na verdade, todo mundo ali que se propôs a falar tem sido muito bacana, muito legal e eu tô curtindo pra caramba. Eu acompanho, eu fico esperando sair os episódios pra eu assistir. Você sabe que quando a gente tá pedalando, cara, a gente torce pra ter algum material legal pra gente acompanhar e que bom que tem, cara. Vai. Continuem, continuem que está muito bom. Cara, deixa eu fazer algumas perguntas antes de eu dar um pequena interrompida aqui para a gente falar dos nossos apoiadores, cara. Aqui, o Thiago. Mesmo quem treina e se dedica tanto, passa dúvida na véspera da maratona? Vou deixar você Passa. responder essa aí, Rafa. Pra responder? Pode Passa. responder. Na minha cabeça, passou todas. Eu sabia que eu estava muito preparado, mas eu não sabia o que ia acontecer. Tipo assim, a gente nunca sabe. Primeiro que, como todo treino, você nunca sabe como o corpo vai reagir. E aí pode ser longo ou curto, você nunca sabe como vai reagir. E eu, dos 35 para frente, eu não sabia nada do que ia acontecer. Porque o meu último treino foi 34 e na minha cabeça eu tinha que quebrar o 34 e eu travei o treino e rodei mais 1,5 km. Então até 35,5 eu tinha corrido. Daí pra frente eu não sabia o que ia acontecer. Então eu tinha muita dúvida, o Thiago sabe disso, que eu tinha muita dúvida. Cara, eu vou falar sobre isso. O Rafael fez uma maratona e já foi melhor do que todas as outras que eu já fiz. Foi um tempo assim espetacular.
que eu um dia quero fazer uma maratona nesse tempo que você fez, cara. Mas o que eu ia falar é o seguinte: não importa, cara, quantas maratonas você já fez. Toda maratona é especial, cara. O sentimento que você teve nessa primeira aí, você pode me cobrar daqui 20 maratonas, você vai ter o mesmo sentimento, cara. É muito legal e é por isso que faz dessa distância ser tão especial. Não importa quantas vezes você faça. Eu fiz aqui agora no sábado, foi a 31ª vez que eu quebrei a barreira do 42. E eu vou te falar que nos 500 metros finais eu me emocionei do mesmo jeito que eu me emocionei todas as outras vezes, cara. É muito legal, é muito bacana mesmo, cara. Você, quando você tá lendo aí do Evandro aí, que ele mandou de novo aí, ó, só falar um negócio. E uma coisa que depois que eu voltei dessa maratona que eu acabei internalizando aqui na minha cabeça é que eu não terei facilidade nas próximas. Que não adianta eu achar que essa foi tranquila, que as próximas serão tranquilas. Eu vou encontrar dificuldade, porque a gente vai subir na régua e a dificuldade vai aparecer, não vai ter jeito. Então eu acho que isso é uma coisa também que faz parte do nosso autoconhecimento, assim, sabe? Puta, fui tranquilo. Como eu fui nessa daí, foi muito tranquilo, não senti nada. Mas, então na próxima vai ser tranquilo. Não, vou me dedicar dobrado porque eu sei que eu vou subir a régua e a dificuldade vai aparecer, assim. Então é É, uma coisa e cada ciclo é diferente, cara. diferente. Agora você se dedicou para a maratona. Pode ser que no próximo ciclo a sua preocupação talvez não seja a maratona, seja o Ironman. E aí ela fica de segundo plano. E aí você vai ver que o negócio é um pouco mais embaixo. Você tinha esse pensamento de fazer a maratona e se dedicar para a maratona, que foi um grande diferencial. Porque você achar que encaixar uma maratona como treino para o Ironman não vai É, rolar, entendeu? Isso aí já não rola, entendeu? Não é a mesma coisa. é. E, e tem isso, né? Eu tô doido, eu tava 2 anos me preparando para ela, então realmente estava muito treinado para ela, assim, para esse processo. Cara, o Evandro falou aqui se teve algum fato ou acontecimento que definitivamente fez com que você mergulhasse no esporte. Teve essa crise dos 30, Evandrão, o nascimento da minha filha, essa questão meio perdida no mundo, assim, de o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vim, para onde eu vou. E fez eu me dedicar no esporte, que era uma forma de eu cuidar de mim para depois cuidar de alguém. Foi isso. O Luiz Rodrigo da SPG também fez uma pergunta legal. Ele perguntou se dos três esportes tem algum que você se destaca ou tem mais facilidade ali, cara. Cara, eu acho que facilidade é uma coisa difícil de falar, Rodrigão, porque eu não sou um atleta de dom, velho. Eu sou 100% de dedicação. Falo de dom porque a gente tem o Alan. A gente conhece o Alan. O cara fica 6 meses sem correr, aí ele volta a correr, agora aí na outra, fazer 10 quilômetros, vindo de um trabalho sem correr 6 meses, e o cara faz uma prova melhor que muita gente em segundo geral. Então, tipo assim, esse é um cara de dom. O Alan tem o dom do negócio. E eu não sou esse cara, então eu me dedico muito. Mas eu gosto mais da corrida. Eu acho que eu tenho mais facilidade de me desenvolver na corrida. A natação, eu tenho uma natação razoável, mas a natação é muito difícil a evolução, é muito pouco, assim, de grãozinho em grãozinho mesmo. E o ciclismo é um mundo completamente diferente, assim. Então eu gosto mais e tenho mais facilidade na corrida, mas eu não tenho tranquilidade, não. É ralado mesmo. Eu lembro quando você começou a nadar, cara, você falava assim pra mim, pô, Seco, isso aqui não dá, cara, eu não consigo nadar mais que 300 metros, cara. Como é que você faz isso aí? E não sei o quê. Aí, beleza. Daí ele começou a melhorar, começou a evoluir. Daí o dia ele falou, cara, é normal, cara, tá doendo tudo, cara. Eu não consigo amanhã treinar de novo. Cara, eu comecei a nadar no mesmo horário que você, cedinho. A gente começou a nadar junto, 6 horas da manhã. Cara, eu fazia uma piscina, o cara batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. Eu falava, não é possível, velho. E parecia que eu nunca tinha feito esporte na vida, assim, porque a natação realmente faz É com um que você. esporte à parte. A respiração muda. E doía tudo, porque é um esporte que realmente movimenta a musculatura do corpo inteiro. Então, era muito dolorido, cara. Hoje já é uma coisa muito prazerosa. Nadar já é gostoso, assim, é relaxante até. Mas
O progresso é de grãozinho em grãozinho, ele é bem mais difícil. Mas não é, o fôlego não é mais o problema. Lembra que eu te falava Não, que ia ser ia uma hora ia entrar no não. automático, né? Eu agora bato, vou e volto, vou e volto, vou e volto um monte de vezes. Mas o lance agora é técnica, é melhorar, é Sim. tempo, é outra coisa, assim, deslize, muda o negócio e é isso, é devagar mesmo o processo. Bom, eu vou pedir um pouquinho de licença agora para a gente falar dos apoiadores do canal. Aliás, quero agradecer cada um que apoia o canal e aí agradecer em dobro quem participa. Além de apoiador, está aqui participando, fazendo pergunta com a gente. Eu vou começar aqui então com a SPG Energia, nosso amigo Luiz Rodrigo, presente em todas as lives aqui do podcast, cara. Muito obrigado, Luizão. Projetos residenciais, comerciais, energia fotovoltaica, mobilidade elétrica, a era da energia renovável chegou, não perca tempo e deixe o sol pagar a conta de energia para vocês. Você que quer saber um pouco mais de como funciona essa questão da energia fotovoltaica, consulta a SPG Energia, nosso amigo Luiz Rodrigo Cordeiro. Você que paga mais de R$ 300 aí por mês, vale super a pena fazer um levantamento sobre isso. Você vai ver como vale a pena. E em poucos meses você vai pagar seu investimento e vai passar a ter energia, com o sol pagando energia para você, tá bom, pessoal? Então, lembra e clica aí SPG Energia. Quero falar da Mundo Verde. Você encontra suprimentos, chás, alimentos e bebidas, uma infinidade de produtos para você que quer cuidar do bem-estar seu e de toda a sua família. Aqui em Boituva, Mundo Verde fica na Zélia Lima Rosa. Quero fazer o convite para você pegar um dia aí andando aqui na Zélia Lima. Vai lá, conhece a Mundo Verde, fala com o Rodrigão. O Rodrigão vai oferecer um café, vai mostrar toda a loja. Tá com estoque renovado aí agora com gel da Endurance, com gel da Dobro, tudo em preço que você encontra na internet, você vai encontrar lá, cara, e com a vantagem de não ter frete. Então vale a pena, conheça os produtos, a qualidade, o atendimento. Rodrigão Mundo Verde está em todos os eventos, está apoiando tudo que tem de esporte aqui em Boituva. Rodrigão, massa demais, cara. Muito obrigado mesmo pelo apoiar o canal, por apoiar o esporte, por ser esse cara que você é. E só agradeço e quero aí que vocês conheçam um pouco mais da Mundo Verde. Aliás, nós trocamos o logo aqui da Mundo Verde. Ficou mais visível aí agora, Rodrigão? Tava meio. Quando clareava ali, não tava ficando bom, cara. Espero que agora tenha ficado bom, cara. Academia Espaço Superação, na região central de Boituva. Lá você encontra aulas de dança, spinning, fortalecimento. Conta com a área Kids e uma equipe de funcionários e professores de primeira linha. Além de equipamentos novos e um excelente ambiente para treinar. Você quer treinar, você, sua esposa, seus filhos, lá na Superação você vai encontrar tudo para todo mundo, para a família toda. Então conheçam, você que não conhece, vá lá na Academia Espaço Superação, diga que viu, todos vocês, digam que viu aqui no Tripulantes Podcast. Tá joia, pessoal? Quero falar aqui da TM7, meias, polainas, shorts e camisetas segunda pele. Tudo em alta tecnologia, raios vermelhos longos que, além de conforto, trazem os benefícios de agir na sua musculatura enquanto você ainda está treinando. Para quem não conhece, www.tm7sports.com.br, toda a linha da TM7, você usando o cupom Adriano Ultra, você tem 10% de desconto. A TM7, que também agora lançou um podcast, que nem nome ainda não tem, que quem quiser saber um pouco mais também, agora eles têm o podcast da TM7. La Saporita, sua melhor experiência gastronômica em Boituva. Surpreenda-se no rodízio italiano todas as quintas-feiras. A La Saporita fica aberta de quarta a segunda, com uma folguinha só na terça, e aberta das 18h30 às 23h. Visite ou faça seu pedido via WhatsApp. Felipão é aquele cara que recebe você, é a comida da família, é o chefe que vai falar sobre comida italiana, que vai servir vocês. Cara, vale a pena, conheçam La Saporita, tá bom? Fisiopilates, referência em fisioterapia especializada no recovery para atletas. Você encontra equipamentos modernos, massagem relaxante, fisioterapia, ozonioterapia, acupuntura, quiropraxia, enfim, todas as ferramentas que nós, atletas amadores, ou que estão beliscando aí um esporte um pouco mais de performance, você precisa conhecer a Fisiopilates, agende sua consulta,
você vai ver que vai mudar muito e você vai conseguir se prevenir um pouco mais sobre lesões, tá? Esquece, fisioterapia não é só corretiva, fisioterapia também é preventiva, tá, pessoal? Óleo Cia, a loja mais completa da cidade. Troca de óleos, filtros, fluidos de câmbio automático. Agende seu serviço no horário de sua preferência. Serviço leve e traz. A Óleo Cia, você, seguindo a página da Óleo Cia, você já vai poder ter 10% de desconto. E dizendo que viu aqui no Tripulantes, você ainda vai poder parcelar em 6 vezes sem juros. Quero falar também do grupo Casa das Baterias, Boituva, Tietê, Tatuí, Tapetininga, levando energia para a sua empresa, veículo, indústria ou agro. São mais de 25 cidades, cara, sendo atendidas pelo grupo Casa das Baterias. Instalação, entrega grátis. Então, precisou de bateria? Lembra, grupo Casa das Baterias. Deixa eu ver se eu não esqueci ninguém. PHS, cara. Ô, meu amigo Dantas, cara. Ô, Dantas fez falta, cara. Ele devia ter participado do Ultra Desafio do Renato, cara. Eu fiquei no pé do Dantas, eu deixei passar isso aí. Eu não vi ele lá, ele não foi, não, né? Eu não tô falando besteira, não, né? Não, ele não. PHS Comercial, mais de 30 anos de tradição. Você encontra na PHS doces, enfeites, tudo para festas e reuniões. Preços diferenciados, variedade. Quem conhece a PHS sempre volta. Meu amigo Dantas também, assim como os outros apoiadores do canal, sempre apoiando, sempre junto com o esporte, sempre sendo referência para a gente aqui. Muito obrigado, Dantas, pelo apoio, viu? Deixa eu voltar aqui com o meu amigo, com o meu convidado hoje, de Rafa. Queria falar, cara. Só falar um negócio rapidinho antes de você dar Pois sequência. não. Amanhã, no episódio da Pulso TV, isso é bom falar, vai sair. A Pulso também, além de mostrar essa rotina, a gente queria passar informação. E passar uma informação de qualidade, assim. E aí amanhã sai o primeiro dessa série de episódios de informativo, que é com a Cat, com a Fisiopilates. Ah, legal. Muita coisa lá. E não só para falar assim, usem a bota porque a bota é assim, tem um cupom de 10%. Mas assim, por que usa a bota? Como usa a bota? Qual é o efeito da bota? Por que a bota e não o gelo? Porque, tá. Então a gente pode gravar lá na Fisiopilates mostrando todas as terapias que ela tem, pacientes reais ali em tratamento e em prevenção. Então a gente vai ser bem legal. Sai amanhã esse episódio da Fisiopilates mostrando tudo isso e falando um pouco do tratamento preventivo e do corretivo ali, né? De quem está lesionado realmente se recuperando ali com as terapias que ela oferece. Então isso vai ser bem legal. Isso é spoiler de verdade, hein, cara? Eu queria saber qual que é o episódio da manhã e agora eu já sei, cara. Fisiopilates. Top, top. Bacana, show de bola. Cara, eu queria falar aqui, ó, você é sempre preocupado, né, cara, com realizar eventos solidários, sempre você se coloca à disposição, toma a frente, deixando bem clara a sua opinião, coisa que nos dias de hoje é difícil. Eu já falei para você que eu admiro muito esse seu lado. Eu, particularmente, ainda tô preso a algumas manias, eu ainda não tô tão, eu ainda tô polido ainda, preciso ficar mais bruto ainda, eu ainda evito me indispor algumas vezes, mas à medida que os anos estão passando, eu acho que eu tô perdendo um pouco o filtro já também, cara. Queria que você falasse, cara, sobre essa sua característica e talvez é, essa pessoa que assim toma a frente e vai. Cara, muita coisa você conquistou por causa dessa característica, cara. E queria deixar você aqui para falar um pouco sobre isso hoje, cara. Seco, eu sou um cara muito. Cara, eu sou um cara muito transparente, muito verdadeiro, cara. Só que eu também não sou um cara que segura muito lenga-lenga e tal. Então, assim, eu sou. Acabo sendo um pouco o pavio um pouco mais curto no negócio, mas eu também não levo muito rancor, não fico remoendo o assunto. Eu acho que isso é perder tempo e gerar uma energia que não faz sentido nenhum para mim. Então, o que acontece? Eu sou muito, eu me envolvo de verdade em todas as coisas que eu participo. E eu faço com o coração mesmo, eu faço de forma séria, assim. Se não é para me envolver de forma séria, eu procuro não perder tempo com aquilo. E aí é onde a gente fala da questão de gestão do tempo e de focar naquilo que faz sentido.
E aí, cara, quando você se envolve desse jeito, você automaticamente tem opiniões contrárias e isso é normal, é saudável e tem que existir. Mas eu não guardo as coisas, sabe? Eu falo exatamente aquilo que eu sinto. Às vezes as pessoas curtem, quem curte, curte muito, quem não gosta, não gosta nada. Então, tipo assim, ou gosta do Rafael ou não gosta nada. E é normal, cara. Eu entendo isso super bem e é uma coisa que é assim mesmo. O que as pessoas podem ter de mim é que eu sempre vou falar aquilo que eu sinto e sempre vou ser muito transparente com todo mundo. Você não vai ver eu falando nas costas de ninguém. Isso não vai acontecer. Então, é uma característica, não é porque é aqui, ou porque é lá, ou porque é do grupo A, ou porque é do grupo D, mas eu sempre fui assim. Talvez isso me fez chegar até aqui. Eu tenho poucos, mas bons amigos também. Porque também não fico perdendo muito tempo com isso. Então é uma característica minha, cara. Eu sempre me envolvi muito com as coisas, né? Falam do social aí e tal. O social foi uma coisa que também entrou na minha vida na mesma crise dos 30. E aí já um pouco mais voltado para minha filha, tipo, o que, que eu quero que ela olhe para o mundo? Ela é uma criança que vai nascer numa família privilegiada, assim. Então, o que de fato eu quero que ela enxergue? Como é que eu quero que ela olhe para as pessoas? E naquela época a gente já fazia algumas ações sociais, mas tipo assim, sabe? Sopão de inverno, cobertor, inverno em São Paulo, agora junho, o carro era lotado de cobertor e a gente andava lá voltando de trabalho, de coisa, de distribuir na rua e tal. Eu sempre fiz isso. Mas eu queria Uhum. fazer algo mais oficial. E aí, com 7 anos atrás, eu lancei uma ONG, eu fundei uma ONG que promove ações sociais para crianças e adolescentes. Fazia isso em São Paulo. Quando eu vim para Boituva, eu fiz várias aqui em Boituva já também. Fiz inclusive este ano aqui em Páscoa. É, e ela é legalizada, CNPJ, tudo certinho. Não tenho dinheiro público, não recebo dinheiro em público, só recebo dinheiro de doação para as ações. Então as ações são divulgadas e a gente recebe as arrecadações, depois eu faço toda a prestação de contas por lá. Então, todas as ações são feitas para crianças e adolescentes, e aí eu ocupo as datas de Páscoa, Dia das Crianças e Natal, principalmente. Então, é sempre Páscoa Natal e Dia das Crianças uma ação grande, e a Páscoa uma ação mais pontual. E Cara, legal demais. Eu acompanhei algumas aí, a que você fez em Boituva, soube, vi alguns vídeos aí das que você fez também em São Paulo. Cara, parabéns mesmo. Acho que é louvável essa sua, esse seu espírito aí de se envolver com eventos solidários, viu, cara? E você trouxe muito disso pra gente, essa expertise para que a gente também pudesse replicar aqui em algumas outras situações. A gente faltava um pouco disso, cara, de conhecimento mesmo também, viu, cara? Cornetas eu acho que tem esse papel, assim, né? Pela representação que tem na cidade, acho que a gente precisa fazer isso. Esse ano, por exemplo, Uhum. ninguém nem sabia disso. Eu fiz Páscoa esse ano, que era uma ação que eu não ia fazer, mas acabou surgindo uma doação de ovos de chocolate de última hora, e eu fiz Páscoa, eu e o Rafa do Bike Freitas. A gente colocou no carro e saiu no final de semana entregando lá, a gente entregou 450 ovos, mas porque eu pedi ajuda para ele, por conta da caminhonete, e para a gente ir nos bairros mesmo. Então a gente não fez um lugar certo, a gente foi parando no final de semana nos bairros e entregando. Mas, tipo assim, são coisas que eu faço que. Cara, eu faço porque dentro da minha casa isso faz efeito, sabe? A Uhum. minha filha vive isso hoje, ela conhece isso, ela se dedica para isso, ela espera o Dia das Crianças porque ela participa disso. Então, para mim, isso faz sentido, assim. E o mais legal é que isso é feito com dinheiro de doação de amigos mesmo. Então, são pessoas que realmente acreditam em você, que acreditam no trabalho que você faz, sabe? Eu presto contas lá, faço tudo, mas é uma coisa que me satisfaz muito. Eu queria hoje ter disponibilidade de tempo para me dedicar mais a isso. Porque eu acho que com planejamento mesmo, acho que a gente consegue coisas maiores, assim. Mas eu não tenho tempo, né? Então eu vou fazendo conforme dá. Dentro dessa ONG tem um grupo de diretores também, são 5 pessoas, a gente discute as ações, trabalha as ações separadas, depois tem um grupo de voluntários que realiza as ações junto com a gente. E aí, tanto aqui Fala o quanto nome da ONG aí, Rafa. chama Irmandade Solidária. Legal, No Instagram é Irmandade Underline Solidária, lá no Instagram, aí todas as ações são divulgadas lá. legal.
Cara, antes da gente finalizar, eu acho que eu queria entrar no último assunto, que é falar sobre o Cornetas, cara. O que o Cornetas representa, a importância do grupo, você até deu uma pincelada aí, que eu concordo plenamente com você. Eu acho que o tamanho que o Cornetas tem hoje faz todo sentido fazer ações solidárias. Acho que a gente tem que. Faz todo sentido é, puxar essa frente aí. Afinal de contas, a gente tem um papel muito grande com relação à sociedade e aqui na cidade, né? E que compartilhasse, né, sobre o intuito da diretoria, que falasse em nome da diretoria, que você tem todo a abertura para isso, onde os diretores hoje estão envolvidos e onde a gente está mirando chegar. Cara, Seco, para mim é uma grande honra fazer parte do grupo como Cornetas, você sabe disso. A minha dedicação ao grupo, desde quando eu entrei até hoje aqui dentro da diretoria, ela não muda, assim, eu sempre fui esse cara envolvido mesmo com as coisas. Participei da diretoria anterior também, tudo. O Cornetas, ele tem 11 anos dentro de uma cidade onde, que naquela época, 11 anos atrás, era só poucos membros ali que corriam e praticavam ali. Então tem muita história, teve muita história dentro do grupo e eu acho que o grupo tem uma representação na cidade muito grande. A OB também é um grupo de 10 anos, 10 para 11 anos. O Correr que tem um grupo mais recente, acho que tem 2, 3 anos. Mas acho que todos eles, e o Diogo fala muito isso, né? Todos eles surgiram, alguns já acabaram, mas de dentro do Cornetas. Então, isso é uma coisa que a gente precisa assumir esse posto mesmo, de representante da cidade, de promotor da saúde e do bem-estar ali para a população, sabe? É o que a gente pede hoje lá no legislativo, no executivo, que a gente vem brigando, é justamente isso, para que eles dão mais importância para isso. E o que eu sempre critiquei, e hoje a gente tenta, junto com a diretoria, levar isso adiante, nós precisamos ser porta-voz dessa galera. A gente precisa levantar a bandeira e falar, ó, peraí, tem que olhar para isso, tem que olhar para aquilo. Então, acho que o Cornetas ele tem um papel, primeiro, de resgatar a história do grupo, né? Essa diretoria tem um papel de resgatar a história do grupo, resgatar essa essência, essa vontade de pertencer que o grupo tinha, essa essência do passado, tipo assim, todo mundo tinha orgulho mesmo de vestir a camiseta e tal, era difícil de entrar e tudo. Falei até essa semana aí no grupo, a gente não é um grupo que vai segregar, não vai ser só quem corre muito, quem corre pouco, quem quer ultramaratonista, não vai ser isso, né? Não é isso. Mas é um Não, grupo que nunca foi. tem orgulho mesmo de estar lá dentro, tem que ter orgulho de vestir a camisa, tem que ter orgulho de fazer aquilo acontecer, sabe? Tem que ter orgulho da história e tem que ter esse papel. Eu sou um representante da comunidade hoje. Eu sou um representante de quem quer buscar saúde e qualidade de vida, seja através da caminhada ou da corrida, seja através da corrida de 100 quilômetros ou da de 2 quilômetros. Mas eu sou esse representante. Quando o cara bota a amarelinha, uma vez o Evandro já falou isso para mim. Cara, quando você tiver com a camiseta amarela, você vai passar por todo mundo correndo, você tem que cumprimentar as pessoas. Dar bom dia, boa tarde. Falou isso para mim uma vez. Tem que cumprimentar as pessoas. Elas têm que saber que o Corneta está ali representando ela e está ali olhando para as pessoas. Então é isso que a gente tem como obrigação na diretoria promover. Para mim é um baita orgulho estar junto dessa diretoria, porque eu acho que são pessoas que querem fazer isso acontecer. É lógico, a gente erra, a gente acerta, a gente já fala isso toda vez, né? Tem coisas que a gente também está ajustando, tem coisas que às vezes as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, menos, uma coisa acontece no trabalho, se dedica mais, se dedica menos, beleza, mas que é tudo voluntário. Mas eu acho que o propósito é uma linha só, sabe? E acho que a prova disso é que o grupo tem respondido isso. As pessoas têm curtido as ações, têm curtido os eventos, têm participado mais, a gente tem resgatado muita gente. Então, acho que essas são coisas que são sinais positivos de que a gente está num caminho mais certo. Assim. Então, Corneta, Exatamente. Exatamente, cara. Eu não tenho dúvida que está no caminho certo, sim. E o Medonho, o Evandro falou que você tem uma cabeça diferente, sem trocadilhos. É, cara, a gente tem que ser o farol mesmo, meio que indicar para os caminhos que a gente acredita que é o correto ir.
E não tem coisa mais legal, eu não sei, você foi lá em Mendonça, não sei se aconteceu isso, mas, cara, quando eu ia correr fora e escutava, cara, imagina você correr na Argentina, no Uruguai, e alguém gritar, vai Cornetas, porque o cara é de Sorocaba, ou o cara é de Tapetininga, e identificar a sua camiseta e gritar, vai Cornetas. Cara, isso para mim era um orgulho tão grande. E cada dia que passa, isso se torna mais comum, entendeu? E isso é muito gratificante, entendeu? Eu acho que é muito legal mesmo, cara. A gente correu de cornetas lá, eu, o Thiago, a Simone e o Chico, e encontramos um cara que era de São Caetano. E o cara reconhecia a gente lá, conhecia a gente, reconheceu a gente e conhecia a camiseta do grupo. Mas, por exemplo, em Porto Alegre, ano passado, a galera reconhecia o Cornetas e gritava. Em São Paulo acontece isso. Sorocaba nem se fala, mas. O Thiago falando, é de São Bernardo. Cara, essa é a representação, assim, o grupo tem muita história, cara, tem muita história, a gente precisa reviver isso e retomar essas coisas, sabe? Porque tem que ter orgulho mesmo de vestir. É o que eu falo, não é a camiseta de você ir na igreja, mas é a camiseta que quando você colocar, você sabe o que você está colocando ali, você não está colocando só uma camiseta amarela, sabe? É uma história inteira que tem ali. Então, É, quando o Evandro falou para mim que eu tenho que cumprimentar as pessoas quando eu vestir de amarelo, é isso. Eu tenho que ter essa referência, eu tenho que ter essa postura quando eu colocar, sabe? Porque senão a gente acaba perdendo isso com o tempo. E é normal, um grupo muito antigo, muita coisa, vai altos e baixos, é normal que dá essa caída, mas se a gente tem que apostar nas pessoas novas aí para poder ir retomando essa energia e mantendo isso sempre no alto. exatamente, exatamente. E tá em boas mãos, cara. Tá em boas mãos e tá indo muito legal. Bom, Rafa, eu acho que é isso, cara. Quem sou eu para falar? O Rafa falou duas vezes que ele dorme no máximo até 9h30, cara. Tá louco. Hoje, 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 inclusive, né, Rafa? Nós fizemos aqui um horário excepcional, 8 horas a live, por causa do Língua Preta do Renato, que estava recebendo uma monção de aplausos lá na Câmara. Nós fomos lá, estivemos lá. Não sei se você teve tempo de ver ele receber, eu acabei tendo que vir Não, embora antes para organizar. eu saí 7h20. Ele tá na live aqui, só pra ver se ele tá prestigiando nós, que a gente foi até lá prestigiar ele. Peraí, Não, nós vamos xingar. acho que não, cara. Acho que não. Não, não tá, não. Senão já tinha aberto a língua já. Eu tô vendo as perguntas Mas aqui, vou responder depois, ó. O Tiagão e o Júnior vou responder aqui depois, ó. Tá pode tranquilo. responder, Não, pode responder. não, o Tiagão falou 70,3. São Paulo ano que vem, Tiagão. Setembro do ano que vem, São Paulo. Ironman São Paulo 70,3. Legal, próximas metas aí. Fala pra gente qual que é as próximas Eu metas, Rafa. fiz hoje a inscrição em duas provas de triatlon, que é o Troféu Brasil. Duas etapas de Santos, que é o de setembro e de dezembro. Essas são as minhas duas. Eu vou tentar um RP nos 10 lá em Piracicaba agora dia 29, mas as duas metas para o ano era maratona no primeiro semestre, já foi, e eram as duas provas de triatlon olímpico agora para esse segundo semestre, que já faz parte da subida de volume lá para o 70,3 setembro do ano Você que vem. desistiu, Copinha, em outubro? Não, não desisti não, só não fiz inscrição ainda, fiz as duas hoje Ah, aqui. É que então tá dói, bom. né? Fazer essa inscrição dói demais, você é louco. Ah, e aí o Júnior falou aqui que torce pelo assessoria de triatlon e queria que a gente fizesse alguma coisa com as crianças. Eu tenho esse sonho também. Tenho esse sonho de fazer algo social no esporte também, Júnior. O Ademar. E vamos um passinho de cada vez, mas a gente chega lá. Com certeza. Galera, eu acho que é isso. Rafa, super valeu, cara. Obrigado por você ter aceito o convite. Já era mais do que hora de você vir aqui. A gente estava esperando só você concluir aí a maratona para a gente poder falar da maratona, para você poder falar sobre a experiência da maratona, porque é legal, cara. Não, não é nem porque o cara fazer 10 não pode. Não, não é isso, cara. Eu sempre falo, né, cara, que aqui no Tripulantes não é para vir aqui só quem faz maratona, ou porque ganhou o Mundial, ou porque é porque quem tem história, cara. E você tem uma história aí que começou desde o dia que você se machucou, a virada de chave que você deu, cara. Eu acho que você tem noção dessa virada de chave que você deu.
Mas quem assistiu tem mais noção ainda, viu, cara? Foi sensacional mesmo, Cara, viu, cara? a maratona, eu acho que. Vamos falar, mudou o título de maratonista? Não, eu sempre falei, acho que não muda muito, mas mudou, a minha história mudou, velho. A minha forma de enxergar o negócio mudou, assim. E eu acho que a minha história de virada da lesão até a maratona foi um processo. Eu precisava encerrar esse ciclo desse jeito. E eu acho que ela foi perfeita por causa disso, porque eu encerrei de uma forma brilhante, assim, mudou a minha cabeça como atleta, assim, mudou a minha visão como atleta do negócio, sabe? O ciclo é. Eu não quis abrir mão dos treinos de triatlo, então eu tentei conciliar as duas coisas na minha melhor, assim, dar o meu melhor nas duas frentes. E foi gratificante demais. Eu agradeço muito, cara, a oportunidade de poder falar aqui no Tripulantes, agradeço muito a sua amizade, você sabe que você é um cara que me inspira demais, é uma grande referência, que às vezes as pessoas falam muito de querer comparar a gente. Eu sempre falei algumas coisas que, tipo assim, o que o Seco fez vai ser poucas pessoas que vão conseguir fazer, né? Porque ele é um cara que ele é obstinado, ele é predestinado a fazer aquilo que é praticamente impossível, assim. Eu não tenho essa pegada de fazer o impossível, mas eu tenho essa visão e essa vontade de querer fazer cada vez mais aquilo que eu posso, sabe? Então, cara, eu acho que você sabe que você me colocou nesse mundo, eu sou muito grato a isso. E todas as provas que a gente faz junto e a gente cruza no triatlo, eu te falo isso, porque são coisas que para mim é gratificante demais. São pessoas que estendem a mão para você para poder te mostrar um caminho positivo do negócio. E não é todo mundo que faz isso. Não é todo mundo que faz isso. Então, acho que são pessoas assim que eu quero estar perto, são pessoas assim que eu quero estar comigo. Quem torce comigo, quem está sorri comigo, mas quem é verdadeiro com a gente. Então, cara, a maratona mudou muito a minha vida, mudou muito a minha forma de olhar para o esporte e eu acho que é só um começo. É só um começo mesmo, assim. Apesar de eu já ter começado mais velho lá, né? Tá quase quarentão, mas, tipo, cara, é só um começo, assim. Eu olho que tem muito caminho aí pela frente. Então vamos nessa, obrigado pela oportunidade, obrigado aí a galera que assistiu. Eu fico feliz de ter amigos aqui que eu sei que acompanham de coração, porque gostam mesmo de mim e gostam da gente. Rafa, estaremos no 70.3 de São Paulo. Isso aí eu já Você assinei que eu assinou vou estar lá e faço questão a lista, de estar junto. tá sabendo já disso? Oi? A lista, tá sabendo disso? Tá, eu já pedi autorização Você primeiro, já, né, cara? essa daí a gente já tem que deixar o cartão separado, que quando abrir a inscrição tem que ser rapidinho. Não, esse aí já tá no esquema, porque esse daí eu faço questão, cara. O ano que vem é a prova-alvo, é 70.3 lá contigo. 70, Beleza? porque São Paulo quer ter uns 100 cornetas lá na USP. 100 Pô, cornetas. USP, facinho, USP tá aí, cara. Aí dá Até pra pra galera conhecer o que fazer que é uma o festa. mundo, o que que é pra elas conhecer o que que é o universo do Iron Man, né, cara? E a gente vai mostrar para o universo do Iron Man o que é a força do Cornetas lá na USP. 100 pessoas lá de amarelo, quero só ver. Show. Vamos puxar essa bagaça aí. Demorou. Galera, boa noite a todos. Obrigado. E daqui a pouquinho esse episódio está disponível também no YouTube para quem quiser acompanhar lá, tá bom? Valeu, Valeu, Rafa. gente. Obrigadão, cara. Boa noite. Valeu. Valeu.